A guerra é muito, muito narrada na história da literatura, de Homero até recentemente. Recentemente até nem tanto, porque eu acho que nós não somos uma geração da guerra. Mas até 1940, Segunda Guerra Mundial, tem muitas coisas. Mas eu escolhi falar depois, por isso que eu vou dizer para a minha escolha, falar sobre uma peça de Aristófanes chamada Paz, que muito pouca gente conhece. Porque a gente hoje entrega a guerra na mão do general. O que é pior, do administrador de empresas. É uma coisa mais absurda você entregar para as pessoas idiotas, né, esse tipo de coisa, esse tipo de solução. Inclusive porque os generais, você bem sabe, eles não vão à guerra, eles ficam lá no escritório mandando bombardeia aqui. Pô, aí não dá, né? Bem, outro dia eu vi na internet uma definição do que era a guerra, né? Que dizia que a guerra era um lugar para onde iam jovens que se conheciam, que se não se odiavam, mas que se matavam uns aos outros, mandados para a guerra por velhos que se odeiam, se conhecem, mas não se matam. Olha só, esse programa começa a nova fase. A gente interrompeu os encontros porque eu estava fora. E eu estava fora por uma questão relacionada com esse tema de hoje, mas não era bem direto, assim, era uma coisa que eu tinha planejado já há algum tempo, passar um tempo em Barcelona e passar um tempo em Praga. Eu ia para Praga com muita curiosidade, por razões óbvias, né? Eles vivem à margem de uma guerra. Eu queria ficar mais ou menos atento para ouvir alguma coisa. Eu nunca vou para a área turística, se eu posso. Eu vou sempre para a área assim, do subúrbio, onde as pessoas moram normalmente, comem, andam, vão ao restaurante, etc. E eu tinha ficado muito impressionado com uma coisa. Primeiro, a frustração de estar em Praga. Praga é uma cidade lindíssima, mas é engraçado, eu achava que as pessoas iam falar inglês. Não. Muitas não só não falam, mas ficam putos que você fala inglês com eles. Eu acho que eles se sentem assim, excluídos. Eu não sei o que é, mas foi difícil assim, se conectar com o pessoal local. E aí a gente se conectou. E eu descobri uma coisa muito curiosa, que eles vivem à beira de uma guerra constante, mas eles têm uma atitude em relação à guerra que eles não falam no assunto. Não é assunto. Eu tentei várias vezes, não consegui. Além da dificuldade linguística, né? Tornava a coisa mais complicada. Dá um exemplo só. A gente estava num táxi, ia para um lugar, aí o cara que era tcheco ou russo, não sei. Acho que ele era tcheco. Ele virou e começou a falar comigo a seguinte coisa. Estou fazendo com os dedos, como se estivesse subindo uma escada. Aí dizia assim, problema. Aí ele pegava o meu andador e fazia, problema. Eu disse, assim, puta, não tem porra nenhuma. Falei, vem cá. E ele dizia, president. Eu fiquei assim, não entendi nada, né? Bom, a história é a seguinte, é que tinha uma manifestação no lugar que a gente ia, então não podia descer pela escada, e nem pelo de andador. E era uma manifestação a respeito do presidente de lá, né? Porque é engraçado, parece que eles vivem uma vida política deles separada do impacto que existe no mundo que vem de fora, né? Aí eu fui vindo, andando, até que a gente conheceu uma pessoa muito interessante, uma tcheca, moça bonita, inteligente, que era ucraniana. E eu comecei a conversar com ela, puxar assunto, né? Para saber alguma coisa. E eu fiquei extremamente surpreso que ela começou a falar. Pois bem, a Helena me disse uma coisa interessantíssima, que eu tinha já ouvido falar, assim, conversando com as pessoas, que 90% dos tchecos odeiam, mas sabe o que eu odeio de babá? Odeiam Putin, odeiam os russos. Então é um lugar muito tenso em que ninguém se manifesta, inclusive porque é uma área turística, né? Então como é que vai se assustar o turista com coisas assim? Pois bem, aí eu fui com o André, a gente estava vendo os museus de lá, tem bons museus. Alguns tediosos, acho que o museu é uma coisa muito tediosa, a não ser pela explosão do talento. Eu estava vendo assim vários quadros assim muito convencionais da pintura pós-renascentista, e de repente tem uma explosão de talento com um quadro de Rembrandt, que é um negócio inacreditável. Assim, um negócio assim inusitado.
Então eu estava com esse tipo de experiência. Aí eu fui ao banheiro, porque eu chego no lugar e digo, cara, onde é que é o banheiro? Entendeu? Que, aliás, na Europa tem duas coisas horrorosas. Não tem elevador. Dois, os banheiros são inacessíveis, é tudo lá embaixo, né, lá no porão. Ele tem que subir, descer, subir correndo, etc. E tal. Aí eu fui ao banheiro. Praga 7, que é o Distrito 7, que tinha um museu. Rapaz, eu abri a porta e havia uma seguinte frase escrita no banheiro: Fuck Putin. Quem é ele? Fuck Putin. Fechei a porta e, como eu não conseguia mexer com a fechadura, eu comecei a olhar, né, as coisas assim, e vi, procurei. Deve ter alguma coisa anti-americana. Não. Muita coisa eu não entendia, porque era em tcheco, né? Mas havia assim, Fuck Putin, ódio imenso. Eu saí e comecei a conversar com ela. E ela me deu uma expressão da guerra, que é a guerra do ponto de vista da... Porque ela é ucraniana, essa amiga nossa. Ela deu a ideia da guerra do ponto de vista da família dela. É um drama. É um drama horroroso. Que a geopolítica não esgota isso. O engraçado é o seguinte, no Brasil, alguns amigos de esquerda, a esquerda é aquela que a gente chama histérica e diabética, sabe, que é aquela que segue o Partido Comunista, etc. E tal, dizendo que o Putin era um cara de esquerda. Dizendo, não, o Putin não era um cara de esquerda. Eu cheguei lá, os caras, os tchecos, odiavam o Putin, porque o Putin era um cara de direita, e riam do argumento que ele ia salvar a Rússia do fascismo, do nazismo que estava entrando, e riam, aquele riso medroso, mas você via isso. Aí foi aí que aparece o Crawford, né, como um anjo revelador. Ele disse que vamos fazer sobre a guerra. Então, eu depois vou falar sobre paz, sobre a peça chamada Paz. Aristófanes, eu acho um autor genial. Genial. Eu acho que até ele é, na minha opinião, o maior autor grego da comediografia. Ele pode ter umas peças mais sujas, assim, menos organizadas do que o Édipo Rei, que é um plot perfeito. Ele pode não ter isso, mas ele é um escritor absolutamente extraordinário pelo riso, pelo deboche. Eu acho ele supremo. Hoje eu estava lendo um livro aqui, um livro muito bom, aliás, um livro de ficção chamado As Fronteiras do Senhor Olini. Aí tem uma hora que esse Olini vai parar numa guerra que separa a Coreia do Leste com a Coreia do Oeste. É um negócio assim, muito interessante. O livro trata muito desse absurdo que a gente vive, né? Só que ele, como um bom escritor, ele eleva esse absurdo ao ponto de os países se perderem, se mudarem de lugar no mapa mundi porque decidiram, né? E aí tem um diálogo interessante que é com um general, ele chega na Coreia do Oeste que está em guerra com a Coreia do Leste, e o general ele vai passo a passo, avançando, e manda agora, atira, não sei o quê, resolve isso, tal, não sei o quê, pode mandar bala e tal. Mas aí ele sempre adia um pouco o final da guerra, né? E aí isso é o seguinte, para o general, o que resta para um general sem a guerra? Não resta nada, que nem os senhores das armas. Então, esse general ele não queria acabar com a guerra, porque ele vive da guerra, né? Esse é o grande dilema. Como você pode resolver o problema da guerra como é que eu vou dizer, sem alimentar tudo de guerra? Porque se quiser fazer paz, você senta e faz, pô. Não é? Outro dia eu vi uma moça num desses programas, como é que é? A Carol Lobac, né? O que ela diz assim? Vocês estão querendo fazer paz, por que não faz paz logo? Vai fazer uma guerra para a guerra? Não dá. É claro que tem interesses econômicos, evidente. Mas o que o Crawford fala é uma coisa muito verdadeira. Eu cresci num mundo e me tornei adulto num mundo que era obcecado pela bomba nuclear, né? A gente falava bomba, tinha poema sobre a bomba, Vinícius de Moraes, aquele poema lindo da bomba. E o medo da bomba, mas nunca naquele mundo bipolar da Guerra Fria, eu acho que nunca a gente esteve tão perto de uma explosão nuclear. Pelo menos a gente nunca esteve tão perto nunca houve ameaças tão objetivas de explosões nucleares
quanto agora. Talvez apenas naquele episódio da Baía dos Porcos, né, que aconteceu um pouco antes de eu nascer. Que agora está uma coisa assim, desde a guerra, o começo da guerra da Ucrânia, que a bomba, quer dizer, a ameaça de acionamento de armamento nuclear se tornou uma coisa banal. É o Putin que ameaça do lado, depois vem Israel ameaça jogar no Irã, Paquistão ameaça jogar em Israel, não sei quem ameaça jogar na Rússia. Virou uma coisa, quer dizer, isso é uma coisa realmente apavorante, né? Porque acabou a Guerra Fria, acabou aquela política de dissuasão, né? Que era um horror, é claro, porque aquela política de dissuasão evitou as explosões nucleares, mas não evitou a proliferação de muitas guerras por procuração, né, em outros países, e foi um tormento para vários povos desvalidos, né? Mas agora a gente está numa coisa assim, parece uma terra de ninguém, né? E os dias mais imediatos nossos mesmos, em que assim, o multilateralismo que foi construído a duras penas depois da Segunda Guerra Mundial está sendo tão atacado, né, humilhado, e enfim, dá muito medo, né, do que pode acontecer, né, isso, né, quando... Sérgio, a gente está num momento assim de muito os cachorrões, né, Trump, Netanyahu, esses caras são aqueles valentões da escola que eram muito frustrados por não conseguirem, através de seus próprios feitos, conquistar respeito, admiração. Então eles tinham alguma coisa por trás que dava a eles essa força deles intimidarem os mais fracos. Essa é sempre uma guerra do mais forte contra o mais fraco. Isso mudou muito porque a diplomacia acabou, né? Antes havia diplomacia, então mediava essas coisas. Hoje não, hoje é guerra de cachorrão. Pô, não dá. E é uma guerra de cachorrão sem nenhum código de honra, né? Porque não tem, uma coisa assim, não tem valor, não tem valentia nesse jogo, né? Às vezes a guerra, quer dizer, ela é uma guerra só de explosões, inclusive indiscriminadas, atingindo populações civis, e essas explosões às vezes são movidas por adolescentes manejando a milhares de quilômetros de distância, um drone, né, diante da tela de um computador, né, uma coisa, eu não sei, não dá nem para chamar de desumano, porque seria, né, manifestar um apreço talvez desmedido demais pela nossa espécie, mas uma coisa horrorosa, muito horrorosa. Eu acho que nunca a guerra foi tão grotesca quanto nessas condições tecnológicas atuais, né? É porque você não estava lá. É verdade. Pois é. Quando você está no meio da guerra, aliás, o Neiva pode contar esse episódio. O que a mulher falou dos filhos, da família dela, a ucraniana que você conheceu, o que ela falou das condições da família dela na Ucrânia? Porque quem vive debaixo de uma guerra, assim, não são as piores sofre a mesma coisa, né? São as piores possíveis. Se você quiser ver em imagens, o New York Times traz agora uma série de fotos feitas por um repórter americano dentro do ponto de vista de uma família ucraniana. É um negócio horroroso. E outra coisa, belíssimas fotos, esteticamente linda. Beleza e fúria se misturam assim de uma maneira inacreditável. Inacreditável. Eu falei, porra, que coisa. O que acontece é o grande drama. Só há uma lógica, que é a lógica de sobreviver. Então, essa moça, que é uma pessoa esperta, inteligente, hábil, tudo para ela é fazer dinheiro. Não é que ela seja uma argentária, não é isso. É porque ela precisa comprar comida para a família dela no câmbio negro, onde as coisas estão altíssimas, né? Ao mesmo tempo tem esse lado da exploração da guerra, mas não é só. Hoje, na matéria, fala de um padre que eles chamam Oleg, que não deram o nome porque ele pediu para não dar, que ele é um padre que vai ajudando o pessoal da Ucrânia e o pessoal do exército ucraniano. Aquele negócio assim, que eles têm
os russos têm medo de padre. Porque eu me lembro quando eu era professor da PUC, os militares invadiram a PUC e prenderam um garoto lá. Entraram, fizeram uma confusão do cacete. Apareceu um padre, que era o padre Leme Lopes, que era louco de pedra. Ele chegou e botou o dedo na cara dos policiais. Os policiais tudo foram embora. E você não vem aqui mexer com os meus garotos. E não era meus garotos no sentido de sacanagem, não. Era outra coisa, no sentido de que é gente que ele está protegendo. Eu acho que esse cara Oleg Tchelenko é muito confuso. Muito. Além do que tem o seguinte, e se você não quiser ir para a guerra? Que é o caso do irmão dela, que está escondido com o seguinte drama. O drama é se ele sai, se os russos ganham, ele se fode. E se os locais ganham, ele também se fode. Porque ele é visto como desertor. Isso não é uma coisa fácil, né? Tem vários russos na mesma situação, né? Como é que é? Tem vários russos na mesma situação, que não querem ir para a guerra e estão fugindo. Aliás, Neiva, desculpa eu te interromper naquela hora, Sérgio, mas deixa eu só perguntar uma coisa ao Neiva. Você então cancelou a escala que você ia fazer no Irã? Como é que é? Você cancelou a escala que você ia fazer no Irã? Cancelei. Cancelei porque não dá. Rapaz, olha, mas eu fiquei assim muito comovido pela... E outra coisa, você sabe que o toque de estranheza, que é a tecnologia do drone, que está ficando cada vez mais esperta. Porque os caras vão ajustando, né? A tecnologia do drone foi inventada pelos iranianos, né? Isso é uma coisa que as pessoas não sabem. Porque não é alta tecnologia. A tecnologia é relativamente baixa, mas eles fizeram... O que está acontecendo agora? Bombardeamento à noite. Porque à noite, quando caía, o pessoal saía, comia, fugia, se escondia, etc. E tal. Rapaz, hoje em dia eles têm aquelas câmeras de foto. Como é que chama aquilo? Infravermelho. Infravermelho. Então eles sabem bombardeio. O último bombardeamento que eu vi no New York Times eram 779 bombas lançadas numa noite. O cara não dorme. Então é um negócio assim de... E às vezes não acorda, né? De tudo. Que é uma coisa inacreditável. Inacreditável. Mas diz aí, Serginho. Posso começar uma rodada, então, de leituras aqui? Que eu também separei umas coisas, sabe, Klaus? E talvez eu queria começar porque uma das coisas que eu separei, a propósito de literatura e poesia e guerra, né, é a Ilíada, é óbvio, né? A Ilíada de Homero, né? E considerando a nossa idade, né, dos combatentes aqui da nossa licença poética, talvez nós nos desidentifiquemos mais na Ilíada, entre todos os heróis da Ilíada, com o Néstor. O Nestor, né? Que é o ancião. No canto nono da Ilíada, eu vou ler um trecho aqui que é a fala do Néstor. No canto nono, né? A embaixada a Aquiles. Aí fala o Nestor, né? Néstor então se ergueu, hábil ginete, a tradução do Haroldo de Campos, a primorosa tradução do Haroldo de Campos. Néstor então se ergueu, hábil ginete. Tideide, aí a fala do Néstor, né? Tideide, sobrepassas a todos na guerra em valor, entre os teus jovens pares exceles, quando discorres imprudência. Estou seguro, a que eu nenhum, ninguém poderá censurar-te, contradizer. Nem tudo, porém, está dito. Vejo-te como um filho, o caçula, cadete, oplita em armas. Tão moço, e falas aos reis, venturoso, inspirado. Eu, vantagem do mais velho, vejo através das coisas e exporei o que penso. E ninguém, nem o rei Agamenon, despreze o meu conselho. Só um homem sem grei, sem lei, sem lar, ama a guerra. Intestina epidemia de gelo. É hora, cai a noite, escura. Obedeçamos, prepare-se a janta, sentinelas, apostos. Junto às valas, fora muros. Aos moços essa ordem. Agora tu, filho de Ateu, comanda. Com esse trecho, né?
Só um homem sem grei, sem lei, sem lar, ama a guerra, intestina epidemia de gelo. Isso é demais. É demais. Eu tenho que confessar uma coisa a vocês. Demorei muito a ler Ilíada com a dedicação que ela merece. Por quê? Porque eu tinha horror, tem uma celebração da guerra ali. Eu realmente tinha um problema com aquilo horrível. Tanto é que o meu livro favorito não era a Ilíada, mas a Odisseia. Entendeu? Então, a Simone Weil tem um ensaio muito conhecido sobre a Ilíada, em que ela tenta amparar uma leitura da Ilíada como um poema que denuncia o horror da guerra, a sem-razão da guerra. Tem isso, mas isso é uma maturidade que na época eu não tinha. É verdade. Eu era mais pelo óbvio, entendeu? Porque a literatura tem aquela coisa do encanto do óbvio. Quando começa muita sutileza, a gente se perde na nossa ignorância. Mas eu realmente, hoje eu não acho isso, não. Eu não acho isso, não. Eu não acho que... Mas eu me lembro que tinha dificuldade, porque eu fui uma geração anti-guerra. Aliás, graças a Deus, porque, graças a Deus, imagina dizer isso, ainda mais um ateu como eu. Porque, na verdade, quando o meu maior horror era ir para o exército. E eu fiz tudo possível para sair do exército e saí. Através de um tio meu, que era almirante, que chegou e disse assim, vai lá, pede ao teu tio, minha mãe mandou. Eu fui com ele, vem cá. Ele olhou para mim, você é viado? Eu falei, se for para servir o exército, não sei, mas se for para evitar, sim. Qualquer coisa para evitar a guerra. Porque era que eu não me via comandado, entendeu? Então era esse o meu problema. Mas que o livro é belíssimo, é. E o Nestor é o mais interessante, que ele é o mais racional. Acho até uma crueldade que o Joyce faz de botar ele na escola como um pedante. Ele não é um pedante. Não é um pedante mesmo. Mas o Joyce pinta ele como tal. Acho que no terceiro capítulo do Stefan Dedalus. Mas é aquele negócio da guerra. Nossa geração não é uma geração que passou pela guerra. A guerra aqui nos Estados Unidos é de escolha. É estranhíssimo. É uma guerra... Por exemplo, tem impacto a guerra dos americanos? Não. Porque os filhos deles não estão indo para a guerra, para começar. E para terminar, o país não tem nenhum poder em relação à política externa. Fica na mão de quê? Fica na mão de um imbecil. E realmente é de uma imbecilidade impressionante. Impressionante. E o Cláudio tem toda a razão. É uma espécie de geopolítica feita por jumentos estúpidos. Aí não dá. Aí não tem inteligência, não tem nada que dê certo. Não é verdade? É isso aí, vai, continua você. Quem que continua? Serginho, continua. Eu acho, Neiva, deixa eu falar. Eu acho que a guerra está no cerne do ser humano, assim, desde o início, né? Então, eu acho que a gente ainda não evoluiu suficientemente para esse DNA da gente mudar. Porque a guerra tem uma atração muito forte para várias pessoas. Eu também fugi de servir o exército de todo jeito. Acabei indo estudar na Escola Técnica Federal, porque quem estudava na Escola Técnica não prestava serviço militar. Só por isso eu fui estudar. Assim, fiz eletrotécnica, passei 4 anos estudando lá. Assim, foi meu exílio da questão de ficar dentro do quartel, não me imaginava dentro do quartel. E meu pai é militar, né? Meu pai é da Marinha e tal. Era da Marinha, né? Mas era de baixo patente da Marinha. Então, por exemplo, na época do golpe militar, as coisas não chegavam a ele, né? Ele era aquele cara que trabalhava na intendência fazendo comida, ele era o cozinheiro dos oficiais, né? Então, ele não participava de nada disso, tal, não sei o quê. Mas ele era militar e eu tinha repulsa essa coisa de ser militar. Eu não queria de jeito nenhum. Uma vez, ele, né, que ele pagava a mensalidade da escola particular que a gente estudava, os
os filhos mais velhos, porque antigamente os filhos estudavam em escola particular porque não tinha vaga na escola pública. Hoje que mudou essa história, as pessoas vão para o particular porque o público não dá conta. Mas na época tinha pouca escola pública, então você sempre sobrava algum filho, e os 3 filhos mais velhos meu pai pagava para eles estudarem, né? Então, para tentar se livrar dessa mensalidade que onerava o orçamento familiar, assim, terrivelmente, ele me inscreveu para fazer concurso para o colégio militar. E eu entrei e saí em 10 minutos. Aleguei que estava com dor de cabeça e tal, não sei o quê. Ele ficou puto da vida comigo. Passou quase 6 meses sem falar comigo, de mágoa dele, né? E eu me livrei daquilo, né? E aí, mais adiante, aí tem que prestar serviço militar. Então, para mim, era um suplício essa sombra de ter que viver como soldado. Imagina eu lá de boot, de uniforme, cap, prestando continência. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. O recruta Klaus. O recruta -0, né? 0 à esquerda. Eu vejo o Klaus como militar e nem o Serginho. O Serginho também eu vejo ele como assim, um militar, sabe? Entendeu? É outra história, mas é outra conversa. Vamos lá, passa a bola. Eu ia contar que eu também morria de medo de serviço militar, e eu não arranjei um bom pistolão nem nada. O dia do alistamento foi um dia de humilhação, um horror total. Ficar pelado assim junto de um monte de rapazes, e aqueles militares assim entediados e meio sádicos assim, fazendo bullying com a gente, sabe? Uma estupidez total. Mas antes de eu ir, para aumentar o meu terror, um colega meu, que foi aluno do Neiva também, o Luiz, ele contou o que aconteceu com a ida dele, que no dia em que ele foi, os militares estavam obrigando os recrutas lá, sei lá se chama recruta, a doarem sangue também. Aí você tinha que passar por aquela coisa, ficar pelado, passar pelo bullying, né, dos sargentos, sei lá. E depois você entrava numa fila para uma tenda para você tirar sangue. Aí o cara entrava andando assim, com medo, não sei o que, entrava, tirava sangue. Aí saía, dava 3 passos, desmaiava. Aí o segundo entrava lá, mesma coisa, saía, dava 3 passos, caía desmaiado. E você ficava esperando a sua vez. Isso, obrigado pelos... É uma coisa de uma estupidez, né? Pazuelesca. Quer dizer, e ele falava do terror dele, quer dizer, quando ele foi também, ele entrou, aí tirava sangue demais dos meninos que estavam todos com medo, né, apavorar. Aí o garoto saía, ele também deu 3 passos, caiu desmaiado. Aí tinha que tomar sal lá, não sei o quê. Esse negócio... Como explicar uma burrice dessa? Quer dizer, uma estupidez, né? Pra que isso? Mas enfim. Que é uma coisa contínua. Todo ano eles fazem alistamento e todo ano é a mesma coisa, né? Mas eu acho que tem um sadismo mesmo escondido por trás disso aí, né? Militar em geral tem um sadismo, até um sadomasoquismo. É uma coisa, né? Coisa horrível, né? Toda hora está morrendo um recruta aí porque foi exigido demais uma situação, né? Mas vamos falar de guerra, então? Não, eu só queria comentar uma coisa, Klaus, que você disse que seu pai era militar da Marinha. O meu pai não era militar, mas ele era da Marinha Mercante. E também tinha toda uma... Ele também tinha aversão a militares, né? Porque ele teve que servir, né, na época dele, quando ele estava na escola de Marinha Mercante. O primeiro ano da escola era equivalente a um serviço militar. E ele tinha ele navegava de verdade mesmo, né? Ele se tornou piloto oficial de Marinha Mercante, ele navegava, conheceu o mundo inteiro pilotando navio mercante. E ele se comparava muito, porque tinha muito menos prestígio, né, do que os militares da Marinha, e entendia muito mais de navegação, navegava pelas estrelas, tudo, conhecia todas as técnicas, né,
de se aproximar de um porto, né? Era uma vida de realmente marítimo, né? Passou 8 anos viajando, depois ele pediu demissão. E quando eu era criança, ele já trabalhava em terra já, na mesma empresa, por coincidência, ele foi para a área de informática, e era a época da ditadura militar, e a companhia onde ele trabalhava, que era o Lloyd Brasileiro, como 1000 outras companhias, né, meio públicas, meio privadas, né, foram cabides para militares que eram reformados, né. Então, meu pai tinha que aturar os chefes, eram sempre militares que não entendiam nada do assunto e queriam, na empresa lá, lidar com os subordinados com aquela lógica de quartel, né? E eu me lembro na infância de conversa no jantar, ter sempre alguma revolta do meu pai contra algum coronel que era o chefe do setor de informática lá, sem nunca ter feito uma conta né, que não fosse das 4 operações, né? Cláudio escolheu poemas dele, do Fernando Pessoa e do Oswald, né? Chuta aí pra gente comentar. Vou dizer o poema meu. Não, vou dizer o do Fernando Pessoa primeiro, tá? Tá. Que é um poema que ele deve ter escrito na época da Primeira Guerra Mundial. Que ele estava começando a carreira dele, né? 1915 é o ano em que ele publica a revista Orfeu. Então ele estava muito ativo e esse poema foi um poema da época. Chama-se O Menino da Sua Mãe. No plaino abandonado que a morna brisa aquece, de balas trespassado, 2 de lado a lado, jaz morto e arrefece. Raia-lhe a farda o sangue, de braços estendidos, alvo, louro, exangue, fita com olhar langue e cego os céus perdidos. Tão jovem, que jovem era, agora que idade tem? Filho único, a mãe lhe dera um nome e o mantivera, o menino da sua mãe. Caiu-lhe da algibeira a cigarreira breve, dera-lhe a mãe, está inteira e boa a cigarreira, ele é que já não serve. De outra algibeira alada, ponta a roçar o solo, a brancura embainhada de um lenço, deu-lhe a criada, velha, que o trouxe ao colo. Lá longe em casa, há a prece, que volte cedo e bem, malhas que o império tece, jaz morto e apodrece o menino da sua mãe. A Cleonice Berardinelli, uma vez entrevistei ela sobre Fernando Pessoa, e ela falou que toda vez que ela pega esse poema que ela lê, ela chora, ela fica emocionada e tal, e ela chorou durante a entrevista comigo. Leu esse poema e, assim, porque ela deve ter sido mãe, né? Então tem esse sentimento, né? Você lê, por exemplo, os gregos, né? Você vê que as mães tinham um grande orgulho dos filhos morrerem pela pátria. Hoje em dia não há. Hoje em dia minha mãe falou, você fala com o seu tio Vinícius, se ele se dispuser a te ajudar a sair do serviço militar, tudo bem, senão você vai ter que servir. Eu me lembro que foi uma coisa que havia divisão entre outras pessoas, que eu fiquei ali na parte, passei por esse ritual de humilhação, mas eu sabia que eu não ia ser escolhido porque um cara não ia ser recrutado, porque um cara chegou e disse assim, você é sobrinho do Vinícius? Eu falei, sou. Ele fez uma marca. Eu sabia, graças a Deus, puta que pariu, me livrei dessa história, entendeu? Mas quando eu saí, fiquei assim, era Avenida Brasil, no calor do cacete, as pessoas ficavam tristes. Pô, cara, você não vai servir o exército, porque eles queriam um companheiro. No dinheiro também precisavam do dinheiro para a família, né? Muita gente entrava porque era uma carreira, né? Assim, eu tinha um colega meu que ele era burro pra caramba, e ele tentou 3 vezes entrar no exército e não conseguia, até que ele conseguiu e ficou lá. Mas assim, porque ele via aquilo como a saída para a vida dele. Então hoje tem muito disso. Ou o cara vai pelo dinheiro, antigamente também iam pelo dinheiro, né? Ou é mercenário mesmo. Hoje tá cheio de exércitos de mercenários
a serviço de uma guerra ou outra, né? Então é outra. E a Helena também. Não é história. A Helena, que é essa ucraniana que nós conhecemos em Braga, ele, na época que ele podia ir embora de Praga, ele não quis ir, porque ele falou que não ia deixar os pais dele lá, que os pais dele não queriam sair de Praga. De Praga não, da Ucrânia. Aí ele resolveu ficar com os pais, porque os pais diziam que não iam abandonar tudo que eles construíram, não iam abandonar a casa. Aí eles resolveram ficar. Agora que, assim, todas as noites eles têm drones a noite inteira rodando em cima da casa deles, eles nunca sabem se vai ser bomba ou se eles só estão passando, filmando, né, para ver o movimento. Ele não pode sair de casa, ele fica trancado em casa, ninguém pode saber que ele está lá, porque ele está escondido, porque se ele botar a cabeça para fora e alguém souber, ele é obrigado a ir para a guerra, e ele não quer matar ninguém. E tem todo o direito, né, de não querer matar ninguém. Essa guerra não é dele. Então agora os pais não podem ir embora, porque se eles forem embora, eles vão pegar o filho deles. E o filho deles não tem como viver sozinho, porque ele não tem como arrumar comida, não tem como, ele não pode ficar dentro de casa sem ter como comer. E então agora os pais dela não saem de lá porque ele depende, o filho depende deles para sobreviver. Então, nessa situação, todos os dias ela pede para a mãe dela mandar uma mensagem para dizer que eles estão bem, que eles estão vivos. Todo dia de manhã a mãe dela manda uma mensagem: estamos bem. Mais uma noite que eles sobreviveram. Não é terrível? É terrível. Contar no dia a dia, assim, minuto a minuto, né? Você não sabe quando vai acontecer, né? Então é difícil mesmo. Tem o caso do Mohamed Ali, né? O Cassius Clay, que voluntariamente não quis ir e foi para o tribunal e falou coisas maravilhosas, assim, que na época tinha um grande movimento contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, e ele virou meio um símbolo disso, porque ele foi preso porque não quis ir para a guerra. Ele dizia, pô, lá ninguém me chama de negro, lá ninguém quer me humilhar, isso acontece aqui na América, então por que eu vou brigar com eles lá? Os vietnamitas não fizeram mal nenhum, por que eu vou lutar contra eles, né? Então foi um depoimento muito... Até hoje a gente vê recortes na internet, né, desse depoimento dele. É lindo. Posso ler então outro poema agora do Oswald Andrade. Oswald. Oswald era comunista, né? Mas lá perto da época da morte deles, lá pelos anos 40, ele já tinha superado essa coisa de humanista, ele era mais um filósofo. Essa coisa de comunista era mais um filósofo humanista, né? Que defendia, por exemplo, que todas as crianças deviam ser cuidadas pelo Estado, mas não no sentido do matriarcado, né? Que seria um matriarcado que comandaria, e aí seria completamente diferente, não teria essa lógica da guerra e tal. Mas aí, na época que ele escreveu esse poema, em 1942, que ele publicou o livro, ele estava muito preocupado com a Segunda Guerra Mundial e o avanço do fascismo, do nazismo, né? E aí ele escreveu um poema chamado Alerta, que diz assim: lá vem um lança-chamas, pega a garrafa de gasolina, atira, eles querem matar todo o amor, corromper o polo, estancar a sede que eu tenho do outro ser. Vem do flanco, de lado, de cima, por trás, atira, atira, resiste, defende, de pé, de pé, de pé, o futuro será de toda a humanidade. O poema que ele escreveu na época, você vê que é um poema que tem aquela coisa que tinha na poesia, por exemplo, do Mayakovsky, né? Que é meio um slogan, isso aqui é um slogan de guerra, né? Embora esteja falando de paz, meu poema também é um slogan usa slogans de guerra para falar de paz, mas que eu vou ler daqui a pouco. Mayakovsky tinha histórias que, durante a Segunda Guerra Mundial, naquela grande batalha de Stalingrado lá, né, que definiu os rumos da guerra, muitos soldados russos foram encontrados os corpos depois com poemas do Mayakovsky no bolso, né? Então Mayakovsky foi esse poeta que inspirou muito os jovens que estavam no meio da guerra, uma guerra que não era deles, né?
Então, por exemplo, aquele come ananás, mastiga perdiz, teu dia está prestes, burguês, na tradução, acho que do Augusto de Campos, tem essa coisa do slogan, né, poético, a poesia usada como propaganda, né, de, de ideias e de ideais também, né? Então é isso. Eu tinha pensado em ler um poema da Cecília Meirelles, que ela também escreveu alguns poemas de guerra. E quando o Cláudio leu do Fernando Pessoa, achei oportuno também para juntar, porque a Cecília Meirelles foi das primeiras pessoas no Brasil que se tocaram da existência do Fernando Pessoa, né? Tem até histórias, né? Aquela lenda interessante dela, aquela história que quando ela em Lisboa tentou encontrar o Fernando Pessoa e não deu certo. Acho que a gente até já falou disso aqui, né? E ela tem muito em comum com o Fernando Pessoa ele mesmo, né? Como poeta, ela tem muito em comum, é uma voz bem parecida com a parte dita, né? Chamada ortônima, né? Do Fernando Pessoa. Mas, curiosamente, os poemas que ela escreve sobre guerra, relacionados à Segunda Guerra Mundial, são poemas que não, não são, em geral, não são poemas metrificados, não tem aquele esplendor da forma. E, por exemplo, esse poema que o Cláudio leu também, né, do ponto de vista formal, ele é muito elaborado, né, com toda a arte, né, da versificação portuguesa. A Cecília conhecia essa arte muito bem também, muitíssimo bem, mas ela parece ter deliberado, né, como se não fosse digna, a guerra não fosse uma matéria digna de ser submetida a essa perícia dos artistas, né, dos artesãos, né? Então o poema que ela escreve, um dos poemas, né, no livro Mar Absoluto, que é justamente de 1945, mais bonitos sobre guerra, é o Lamento do Oficial pelo seu cavalo morto. E esse poema diz o seguinte: nós merecemos a morte porque somos humanos, e a guerra é feita pelas nossas mãos, pela nossa cabeça embrulhada em séculos de sombra, por nosso sangue estranho e instável, pelas ordens que trazemos por dentro e ficam sem explicação. Criamos o fogo, a velocidade, a nova alquimia, os cálculos do gesto, embora sabendo que somos irmãos. Temos até os átomos por cúmplices, e que pecados de ciência pelo mar, pelas nuvens, nos astros, que delírio sem Deus nossa imaginação. E aqui morreste, ó, a tua morte é a minha que enganada recebes. Não te queixas, não pensas, não sabes, indigno ver parar pelo meu teu inofensivo coração. Animal encantado, melhor que todos nós, que tinhas tu com este mundo dos homens. Aprendias a vida plácida e pura, e entrelaçada em carne e sonho que os teus olhos decifravam, rei das planícies verdes com rios trêmulos de relinchos. Como vieste morrer por um que mata seus irmãos? É lindo demais. E lembra um pouco aquela coisa do Guimarães Rosa, a descrição do olho do boi na hora que ele morre, né? Do olhar do boi na hora que ele morre. É muito bonito isso. Agora é engraçado o que aconteceu na literatura brasileira, porque a Cecília ela foi posta para trás. Ela parece ter virado uma história meio fossilizada, quando ela não é uma autora não é uma autora apenas histórica. Ela é uma autora de alto nível. Eu não entendo isso. Você tem alguma razão, Claudinho? Cláudio e Serginho. Serginho, fala você. Eu acho que a Cecília é uma escritora muito mal lida na literatura brasileira. Pouco lida e mal lida, né? Quando é lida, é mal lida. Mas o Sérgio conhece muito mais da Cecília Meirelles, pode falar melhor sobre isso. Eu não sei se eu conheço mais, mas talvez eu conheça mais assim, a trajetória da fortuna dela, né? Da fortuna crítica dela, por causa do meu trabalho na universidade, né? Isso talvez eu conheça mais, que eu acho que a Cecília Meirelles, ela
ela está sendo muito redescoberta, né? Tem proliferado muito assim, o número de trabalhos, de pesquisas sobre ela desde o início deste século. E eu sou otimista com relação a Cecília Meirelles. Eu acho que ela vai ser cada vez mais lida e mais reconhecida. Os trabalhos, em geral, são desiguais, né? O academismo não facilita muito, né? E como o debate público sobre poesia no Brasil está tão minguado, não há muita transcendência entre o que é feito na universidade e o público cultivado, o leitor, né? Mas eu mesmo assim eu sou otimista. Eu acho que essa poeta vai ser cada vez mais lida e espero que também cada vez mais publicada, apesar das dificuldades, né, que às vezes se levantam para a publicação, né, da obra dela. Agora, independentemente disso, né, voltando um pouco para o nosso tema da guerra, da poesia da guerra, também eu acho que seria oportuno falar pelo menos alguma coisa sobre a enorme quantidade de poetas desde sempre que se envolveram em guerras, participaram de guerras, morreram em guerra, não só escreveram sobre guerra, né? Tem vários casos, né, interessantes. E agora, quando o Cláudio falava do Cassius Clay, eu lembrei de um grande poeta americano que é vivo ainda, um poeta negro, Yusef Komunyaka, que ele esteve no Vietnã e viveu experiências difíceis, como todo mundo que foi, né, para essa guerra monstruosa. E depois, na década de 80, ele publicou livros com poemas dedicados, né, a rememorar. Ele levou um tempo para conseguir escrever, parece, sobre a guerra. E esses livros são maravilhosos. Eu até traduzi alguns poemas dele, mas não desses livros. Eu não traduzi nenhum poema de guerra dele. Ele escreveu muitos poemas de guerra, nesses dois livros, principalmente. Acho que é Jean Caidal, um desses livros, que é o nome de uma localidade onde ele esteve em combate. Mas eu me lembro de ter traduzido um poema dele, que é uma visita. O poeta faz uma visita ao monumento, ao memorial aos mortos, né, no Vietnã. E é um poema belíssimo, belíssimo. Ele é um grande poeta, esse cara. Infelizmente não estou com essa tradução aqui. Eu me lembro que o poema está elaborando, porque esse monumento ele é todo feito de mármore negro, com os nomes, né, das vítimas. E quando o espectador se aproxima, ele se vê refletido nesse mármore polido, com os nomes, né? Acho que está em Washington esse monumento, eu nunca visitei esse monumento, não. E eu me lembro de uma passagem incrível em que ele fala como quando ele se vê refletido na listagem dos mortos, né? E põe os olhos sobre um nome de algum combatente, talvez branco, né? E há uma coincidência daqueles olhos negros ali naquele mármore com o olhar dele, né? E isso por um lado. Por um outro lado, esse poeta também tem uma questão da troca do nome próprio, né? Como Cassius Clay também, que virou Muhammad Ali, né, Klaus? No contexto da guerra. Esse poeta ele passou a adotar, ele não foi batizado com esse nome, de Yusef Komunyaka. Ele adotou esse nome depois que ele descobriu que Komunyaka era o nome de um antepassado africano dele, que tinha sido levado escravizado, né, para a América. Então também essa relação entre a poesia, a guerra e essa tomada de consciência, né, no caso dos poetas negros, né, ou dos artistas ou dos esportistas negros, que, sendo americanos, percebem que tem alguma coisa errada no pertencimento deles a essa nação, né? É um pertencimento especial, diferente. Eles têm que afirmar essa diferença. Isso é muito bonito também. Lembrando aqui, você falou, né, dos poetas, artistas que foram para a guerra. Aí lembrei, você falou dos escravizados também. Aí lembrei que na Guerra de Angola, de um lado estava Antônio Lobo Antunes, que era um psiquiatra e que participou da guerra lá, passou 5 ou 6 anos, sei lá, na guerra,
E do outro lado, por exemplo, o Luandino Vieira, tinha o Pepetela também, mas o Luandino Vieira eu entrevistei os dois, né, em separado. E assim, um pelo exército de Portugal e o outro pelo exército da resistência, né, da guerra de Angola pelo exército angolano. Então, assim, e obviamente, assim, toda a obra deles é marcada pela guerra, não adianta, assim. Pode estar falando de outro assunto, mas tem toda aquela atmosfera de guerra, né, da desolação que a guerra causa, do desamparo que a guerra causa, está tudo lá, né? E da ousadia e da coragem que você tem que ter para você sobreviver, uma coisa que normalmente as pessoas não têm, e quando elas se veem diante da guerra, elas têm que ter, né? Senão elas estão mortas. É uma luta pela vida, né, de cara, assim, né? Principalmente se você for um soldado, é pior ainda. Então, para terminar por hoje esse encontro, vamos ter continuação, né? Eu vou dizer para vocês o poema que eu estou prometendo desde o começo. Chega de paz. Eu escrevi esse poema, deve ter, sei lá, 10, 12 anos, sei lá, em outro momento de guerra, né? Mas aí quando teve essa invasão, esse ataque de Israel ao Irã, eu resgatei esse poema, aí lembrei dele, aí trouxe, até vou botar no meu novo livro. Ele nem estava esquecido. Chega de paz. Clones, drones, computadores, todos marcham para a grande virada. A escola se organiza na avenida para o combate em larga escala. Mulheres e crianças à frente, mas sobretudo os velhos. Não podemos deixar o passado para trás. Esta é a palavra de ordem. Chega de paz por um mundo mais amigo, chega de paz por um mundo mais alegre, chega de paz por um mundo mais honesto, chega de paz. Ministro é corrupto, polícia rouba ladrão, juiz bandido de gravata assalta com magnata os cofres da nação. E o político, mão no bolso, que explora escolas e hospitais. Esta é a palavra de ordem. Chega de paz para matar a minha sede, chega de paz para saciar a minha fome, chega de paz para aplacar a minha fúria, chega de paz. O mundo dá muitas voltas e não vai a lugar nenhum. De Copérnico a Alice Cooper, de Galileu Galileu a Adriane Galisteu, estamos todos no mesmo barco, jogando os mais fracos aos tubarões. É preciso botar a mão na consciência e puxar o gatilho. Que herança queremos dos nossos filhos? Vamos criá-los como animais? Esta é a palavra de ordem. Chega de paz por um mundo mais livre, chega de paz por um mundo mais poético, chega de paz por um mundo mais pacífico, chega de paz. É esse poema. Aviso aos navegantes. A gente alterou o sistema nosso e vamos ser da segunda a terça-feira de cada mês a gente tem esse encontro com 3 pessoas, eu, Serginho e Cláudio, para ver se a gente esclarece as coisas, ilumina um pouco mais. Não que a gente tenha nenhuma fonte de luz, seja nenhum holofote, mas é bom. Né? E se é bom, está tudo bem. Eu espero vocês lá, é evidente. É importante dizer agora que essas lives não vão mais ser ao vivo. A gente vai gravar com antecedência e vai postar. E aí, se você tiver alguma opinião, algum comentário que queira fazer, alguma dúvida, posta lá na página do Neiva, no Instagram, que aí na live seguinte, no encontro seguinte, a gente volta a falar sobre os temas e responde todas as questões. E eu também queria agradecer aos nossos patrocinadores e dizer que também seriam muito bem-vindas as sugestões do público sobre possíveis temas, né? Quem quiser sugerir algum tema pode escrever um comentário, né? A gente vai levar em consideração aqui essa ajuda do público também. Lembrando que o próximo a gente vai continuar nesse tema da guerra, né? Ah, sim, claro. Não acabou. É interminável, mas a gente vai ter uma extensão. Isso. Vai ser a Segunda Guerra. Segunda Grande Guerra, né? É a guerra total. E se bobear, vai ter terceira guerra aqui também.
Grande abraço, saudade de Depende. você. Grande abraço, querido. Obrigado por tudo.